Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada. Agora é a parte 2 da aula de função do primeiro grau. Vamos agora resolver alguns exercícios para que fique melhor consolidado e fique melhor compreensível o conteúdo de função do primeiro grau. Vamos começar com a primeira questão, que é para determinar os zeros da função. O zero da função é quando corta o eixo y, desculpa, o eixo x. Quando o zero da função a gente chama quando o y for igual a zero. O y é igual a zero, então nesse caso vai cortar o eixo x, que é o eixo das abscissas. Então, e vocês se lembram que y é igual a ax mais b. E se você, como y é igual a zero, aqui vem o zero, vai ficar ax mais b. Aí, isolando o x, vai ficar menos b sobre a. Você passa o b para lá, fica menos b, e o a está multiplicando, passa dividindo, fica igual ao que a gente viu na outra aula, que x é igual a menos b sobre a. Então, o item A é y igual a 5x mais 2. Então, o y vai valer zero, fica 5x mais 2. O 2 vai para o outro lado, vai ficar menos 2x. Menos 2 igual a 5x. E o x, que tem o 5 junto, aí, o 5 está multiplicando, passa dividindo, vai ficar igual a menos 2 quintos. Ou seja, nessa função aqui, o y, a reta vai tocar no eixo x quando o x vai valer menos 2 quintos, que é menos b sobre a, que você pode pegar o valor de b, que é 2, e o a, que é de 5. Como já tem o menos aqui, vai ficar menos 2 quintos. Tanto faz qualquer uma das formas que você quiser, que você for fazer, que ficar mais conveniente para você. Tá? Você pode usar. As duas formas estão absolutamente corretas. Agora tem aqui a letra B, que é y é igual a menos 2x. Atribuindo y igual a zero, menos 2x. Aí o menos 2 está multiplicando, passa dividindo. Então o x também vai valer zero. Então, nesse caso, a reta corta exatamente no centro de origem, e é aquele caso especial da função linear, que todos os elementos são exatamente proporcionais, todos são proporcionais, têm a mesma proporção em relação ao outro. Por exemplo, y e x, se o x valer menos 1, o y vale 2. Se o x valer 1, o y vai valer menos 2. E se for 2, vai ser menos 4. Ou seja, todos os elementos do y vão ser exatamente o dobro e trocando de sinal com o do x. Ó. Fica menos 1 vezes menos 2 vai dar 2. 1 com menos 2 vai dar menos 2. E 2 com menos 2, e 2 com menos 2 vai dar menos 4. E fazer mais uma última aqui, porque essa aqui é a letra C. F de x você pode trocar por y, que é a mesma coisa. Aqui o y como zero,
vai ficar x sobre 2 menos 4, mais 4, desculpe. Aí o 4 vai pro outro lado. E aí o 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 4 menos 4 vezes 2, final, vai dar menos 8. E se você fizer menos b sobre a, que daí vai ficar daí 4, 4 dividido por e o a, que é 1 meio. Como não tem nada aqui na frente do x é 1, aí que você considera o 2, aí vai ficar 1 sobre 2. Aí menos 4 dividido por meio vai dar 8. Então, aqui para vocês fixarem a parte de zero da função, espero que tenha ficado bem claro. Agora a gente vai fazer a questão 2. A questão 2, aqui é para você classificar cada uma das funções em crescente ou decrescente. É algo bem simples para se fazer, para você classificar. É só você lembrar quando o a, que é o coeficiente angular, for maior do que zero, então a função é crescente. E se o a for menor do que zero, então significa que a função é decrescente. Vamos ver aqui. O item A fala que é y igual a 4x mais 6. Então, como o y já está totalmente isolado, então a gente olha a equação. A gente vê o que está multiplicando o x. É o 4. Então, nesse caso, o que multiplica o x é o coeficiente angular. O a vale 4. Então, como 4 é maior do que zero, então, nesse caso, a função é crescente. Simples assim. Já o item B é y igual a menos x mais 10. Fazemos exatamente o que fizemos no item A, isolamos o y, está isolado, e a gente vê o que está multiplicando o x. Como não tem nada aqui na frente, é 1, e como tem o sinal negativo, então é menos. Então, o A é igual a menos 1. Como o A é menor do que zero, então nesse caso é decrescente. Só para vocês entenderem, né, que crescente tem esse comportamento assim, aqui, ó, a reta aqui, ó, é crescente, e nesse caso é assim, decrescente. Vou entrar no GeoGebra para mostrar no gráfico certinho como que é. O gráfico é 4x mais 6. Então, a 4x mais 6, como vocês podem ver aqui, é um gráfico crescente, que ele está vindo para cá, olhando da esquerda para a direita aquela setinha, forma aquela setinha crescente. Então, ele está crescendo. É mais ou menos assim que tem esse gráfico. E, e o outro é menos x mais 10. Hã?
E aqui, nesse caso, a gente colocou o gráfico da letra B, que é o menos x mais 10. E como vocês podem ver, ó, da esquerda para a direita, ele está tendo aquela flecha decrescente. Então, nesse caso aqui, é um gráfico decrescente. Está diminuindo, ele está diminuindo. Então, assim que, que é classificado uma função de primeiro grau em crescente ou decrescente. E agora a gente vai fazer até uma questão de vestibular aqui, da Universidade Federal do Piauí, que ele quer saber, por exemplo, quando que é crescente. Fazer agora uma questão um pouquinho mais difícil para. Então, assim, a função real da, da variável real definida por f de x, que é menos 3 menos 2a vezes x mais 2, é crescente. Então, você tem que, é assim, crescente é quando a é maior do que zero. Nesse caso aqui, o que está multiplicando o x aqui nessa função é esse menos 3, é 3 menos 2a. 3 menos 2a. Só que isso tem que ser maior do que zero. A gente tem que isolar o a menos 2a. 3 tá mais 3 vira menos 3. Como aqui está menos, a gente multiplica por menos 1, aí vira 2a. A boca muda de lado também. Então, o a fica menor que 3 meios. A menor que 3 meios, letra D de dado. Então, para que essa condição seja satisfeita, para que seja uma função crescente, então o a tem que ser, não, desculpa, tem que ser menor que 3,5, perdão. É letra B de bola, errei, é a B. O a tem que ser menor que 3,5, letra B de bola. E a questão 4, ele quer, ele falou que o gráfico da função passa por esses dois pontos. Ele quer saber o valor de m. M é o coeficiente angular. Como foi falado na última aula, nós podemos calcular o coeficiente angular da seguinte maneira. Nós pegamos a variação do eixo x e dividido desculpa, a variação do eixo y, e daí a gente divide pela variação do eixo x. YB menos YA. Nesse caso, o coeficiente angular, ele foi dado com o coeficiente angular com a letra N, mas tanto faz, né? Aqui é N, só troquei porque, desculpa, M, dado como M, né? Então, a gente vamos atribuir esse aqui como sendo o ponto A e esse sendo o ponto B. O que vem antes é X e o que vem depois é Y. Então, vamos pegar aqui é o ponto B, aqui é o 7, menos, aqui é 3. E aqui é 2 menos. E você não pode ignorar o menos que tem no ponto. Você tem que considerar o sinal negativo. 7 menos 3 vale 4. Aqui, como tem menos, aqui é menos, aqui vira mais. Então fica 2 mais 1. No final, então, 2 mais 1 é 3. Desculpa só. Queria arrumar aqui. Fica 4 terços. E temos alternativa? Temos. É a letra B de bola. Então, o coeficiente angular dessa reta vale 4 terços. Mas só a título de curiosidade, se quiserem descobrir o coeficiente linear, como nós... Vou fazer aqui só por curiosidade, eu sei que o exercício não pede, mas
mas para ficar mais fixado, né? Fique mais compreensível, mais fixado, a gente faz o seguinte, como a equação da reta, que é y, igual a ax mais b. Aí você pega qualquer um dos dois pontos, vamos pegar primeiro aqui o ponto A, a gente sabe que o valor do y é 3, o coeficiente angular aqui, nesse caso é 4 terços, e o x é menos 1. E aí a gente tem que isolar o n, que nesse caso foi dado como n, mas na fórmula a gente usa b, mas no exercício foi dado como n, mas isso não faz diferença, é só nomenclaturas. Só vou apagar aqui para não confundir. Então, aqui repete o 3, aqui fica menos, com mais fica menos, que fica menos 4 terços, mais n. Aplica o mínimo múltiplo comum, aqui fica 9, menos 4, mais 3n, corta 3 com 3, vai ficar 9, menos 4, mais 3n. Está somando, aqui está menos, vira mais, então 9 mais 4 vai ficar 9 aqui, e aqui menos, mais 4, dá 3n, 9 mais 4 é 13, então dá 3n. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então nesse caso o valor de n vai valer 13 terços, que é o coeficiente linear dessa reta. Então, é isso aí. Espero que tenha ficado claro. Espero que tenham entendido. E até uma próxima. Até mais. Abraço. Alô, pessoal. Agora a gente vai resolver mais uns dois exercícios de função de primeiro grau para que nós tenhamos uma noção de como a função do primeiro grau está presente no nosso cotidiano. A gente resolveu usar alguns exemplos práticos. Olhando essa primeira questão do em que seja, vamos ver aqui. Uma prestadora de serviço cobra pela visita à residência do cliente e pelo tempo necessário para realizar o serviço na residência. Vocês podem ver que eles cobram pela visita e pelo tempo que vai realizar o serviço. Então, a visita é R$ 40 e o valor da hora para a realização é de 20. Ele quer saber uma expressão que indica o valor a ser pago em função das horas. Então, para que vocês entendam como temos um valor que nunca se altera, um valor constante, independente do tempo, então é esse R$ 40, que seria o coeficiente linear, que é 40. Então, o nosso B vale 40. E para a realização do serviço, daí é R$ 20 por hora. Então, como é algo que depende do tempo, né, algo que varia, então é esse R$ 20. Então, a gente pode montar a nossa equação, a nossa expressão, né, que é o valor a ser pago, que ele seria o y, né, as horas, o valor são x, né, o que está vinculado à hora aqui é o preço, né, que você paga por hora. Então, por isso que a gente também consegue determinar que esse que é o coeficiente angular. E como o B é algo que não depende do tempo, né, que não depende da nossa variável x, né, então também a gente pode concluir também que o 40 aqui é o nosso coeficiente linear. Então, para vocês lembrarem, y é igual a ax mais o b. Só para conectar aqui.
Então, nesse caso, B, que vale o X, o A é o 20, o X é a hora e o nosso B é 40. A equação, a nossa resposta aqui, a letra D. Só está diferente a ordem, mas aqui a ordem não vai mudar o resultado. Só, por exemplo, um exemplo. Quanto que seria um valor pago se fosse ficar 3 horas? Então, fica 20 vezes 3 mais os 40. 20 vezes 3 vale 60, mais o 40, que nesse caso pagaria R$ 100. E por... Então, é isso. Agora vamos fazer só essa questão, essa questão 4, né? Ou um outro exemplo prático também. Só apagando aqui para ficar mais, para não misturar as coisas. Então, tá aqui. Aqui, ó. Aqui se caiu no vestibular da Universidade Federal de Santa Maria. Sabe-se que o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui uma parcela fixa, que é denominada da bandeirada, e uma parcela variável, que é a função da distância percorrida. Se o preço da bandeirada é 4,60 e o quilômetro rodado é 96 centavos, a distância percorrida pelo passageiro que pagou R$ 19 para ir da sua casa até o shopping é de. Então, para que vocês entendam bem, como tem uma parcela fixa, então a parcela fixa é o nosso coeficiente linear. Como ele falou que a bandeirada é 4,60, então, e ele diz que a parcela fixa é a bandeirada, então é 4,60 o valor do nosso coeficiente linear. Ele falou que o valor do quilômetro rodado é 96 centavos, então nosso coeficiente angular é 0,96, porque o coeficiente linear é o que está atrelado com a distância que você percorre. Aqui, nesse caso, é o valor que você vai pagar em função do quanto você rodou. Então, nesse caso, y de volta é ax mais b. Então, a equação seria assim: y, que seria o valor que você paga, o a, que vale 0,96, que está multiplicando o x é a nossa distância que a gente percorreu, e o b é 4,60. O exercício perguntou quanto que vai ser uma distância de alguém que pagou R$ 19. Então, nesse caso, o y vai valer 19, que é o valor pago. Saiba que aqui é o quanto que você paga em função do quanto você se desloca. Então, você substitui na função o 19, fica 0,96, o x que você quer, e o b que é 4,60. Fica assim, 19 menos 4,60 igual a 0,96x. Aqui está somando, passa subtraindo. Então, 19 vai ficar 14,40, porque 19 menos 4,60 dá 14,40, igual a 0,96x. O 0,96 está multiplicando, vai passar dividindo. Então vai ficar 14,40 dividido por 0,96. Sendo assim, dividindo. Nesse caso, a divisão 14,40 dividido por 0,96 vai dar 15. Ou seja, ele andou
15 quilômetros da sua casa até o shopping. Então, nesse caso, a alternativa é a letra C de casa. Espero que tenha ficado bem claro e possa ter compreendido melhor o assunto. Por hoje é isso. Muito obrigado e até a próxima.